Gênesis capítulo 28, verso 18 em diante. Amém, para a glória de Deus. Gênesis capítulo 28, verso de número 18. Amém, todos os irmãos já acharam? Vamos ler o texto sagrado que diz assim. Gênesis 28, verso 18 diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Verso 20: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Ainda no livro de Gênesis, só que agora no capítulo 35 e o verso de número 1. Amém, para a glória de Deus. Ainda em Gênesis capítulo 35 e verso 1, e o texto sagrado diz assim, Gênesis 35, verso 1. Amém? Os irmãos prestem atenção desde a leitura, porque nós vamos seguir essa sequência, e a cada pedaço é importante. Amém? Capítulo 35 de Gênesis, verso 1 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Amém? Vamos apresentar uma breve oração para que Deus possa nos confirmar essa palavra. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos a Ti, meu Deus, nessa noite, te agradecendo, Pai, por essa oportunidade. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo fôlego de vida que nos é dado. Nós te agradecemos, ó Deus, pela força para entrar por essas portas, ó Senhor, a casa chamada Casa de Oração, para prestar o culto de louvores e adoração a Ti, ó Deus vivo, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração em Tuas mãos, porque o Senhor é aquele que sonda e esquadrinha, e, ó Deus, nada fica oculto diante da Tua presença. Ó Senhor, que a nossa mente, ó Deus, esteja voltada para o alto, pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, que o nosso coração, Senhor, esteja voltado para desejar aquilo que vem de Ti, Senhor, e a boa parte, porque onde estiver o nosso coração, Senhor, meu Deus, nós sabemos que nós seremos movidos por aquilo. Se o nosso coração estiver no alto, se o nosso desejo for para contigo, se houver em nós, ó Deus, sede e fome de Ti, nós correremos em Tua direção. Mas nos livra também, Senhor, de um coração mau e infiel em Tua presença, porque aqueles, ó Senhor, que ouviram a Tua palavra nos tempos passados e não a receberam com uma mistura de fé e obediência, Senhor, eles não puderam entrar em Teu repouso. Eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem de dia, eles viram o maná, codornizes, eles viram pedra jogando água, eles viram até mar abrindo, mas ainda assim eles pereceram no deserto, porque eles faltou mistura de fé e obediência ao ouvir a Tua palavra. E lembro-me, Senhor, da Escritura em Hebreus 4: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque aqueles foram tomados como exemplo de desobediência e por isso não puderam entrar no Teu repouso. Ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, receba a palavra com fé, para que em teu coração seja gerado fé, arrependimento, prudência e vigilância em Tua presença, ó Deus e Pai. Hoje Te contemplamos pela fé, mas aguardamos o bem-aventurado dia, Deus, em que Te contemplaremos por vista, face a face, guardar-me-á de todo mal, e então me receberá em Teu reino celestial. A nossa alma aguarda, Deus, essa bendita promessa, não feita pelo pai ou pela mãe, não feita pelo irmão ou pelo tio, não feita pelo homem desta terra que poderia falhar, mas essa promessa nos é feita pelo Todo-Poderoso Deus vivo, que nos preparou lugar e morada, para que onde o Senhor estiver, nós estejamos contigo para sempre. É o tabernáculo de Deus com os homens. Senhor, nós desejamos habitar nesse lugar. Ainda, Deus, que andamos, ainda que corremos, trabalhamos, Senhor, é verdade, e tantas coisas podemos conquistar, mas sabemos que nenhuma dessas coisas podem nos iludir, Senhor, pois essa vida é passageira, pois esse tempo presente, Senhor, ele se findará, e a eternidade se revelará para nós. Ou
estaremos diante do Todo-Poderoso Deus vivo. Ouviremos, Deus, direto da tua boca. Ouviremos, Deus, direto da sua boca, o soberano nos chamando pelo nosso nome. Mas não é como no passado, quando nossos pais pecaram: Adão, Adão, onde tu estás? Mas agora, revestidos de corpo incorruptível e mortal, agora tendo vencido o pecado e a morte, agora tendo vencido as trevas e o inferno, num brado de vitória ouvindo da boca do nosso Senhor que a morte não te pôde reter, que as trevas não puderam te vencer, e da tua boca nós ouviremos: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, nós ouviremos da tua boca, Senhor, o nosso nome ser entoado. Aquela voz que a Escritura revela que é voz de muitas águas, é como um mar bravio. Nós ouviremos chamar o nosso nome. Com a voz de um poderoso trovão, nós ouviremos chamar o nosso nome. Mas já não temeremos ouvir a tua voz, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Não temeremos ouvir a tua voz, porque a nossa consciência já foi purificada e já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro que nos amou, e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos confirma, nos preserva e nos guarda em tua presença até o fim, Senhor. Oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus nos preserve nessa fé e nessa graça. Amém. A fé e a graça do Filho de Deus. Amém. Eu quero saber o objetivo, meus irmãos. Eu vou me esforçar ao máximo. Nós lemos aqui na Escritura a história de Jacó. Só que os irmãos que já me ouviram outras vezes pregando, os irmãos sabem que eu gosto de começar a história lá de trás, para que possa contextualizar o porquê daquela situação, e o porquê que o Senhor se revela daquela forma, o porquê que o Senhor fala aquelas coisas. Se os irmãos olharem no capítulo 25 do livro de Gênesis, ali nós encontramos o patriarca Isaac, que agora é o herdeiro da promessa. E o que Deus fala para aquele homem que ora para que a sua esposa estéril, e também com uma idade já não tão jovem, conceber e dar à luz a filhos. Eles oram, eles clamam, eles pedem para que Deus possa abrir a madre da sua esposa. Abrindo Deus a madre da sua esposa, começa agora dentro do ventre dessa mulher uma batalha. Quando eu digo uma batalha, é um conflito. E nós entendemos que o próprio Deus, quando eles oram perguntando: Senhor, talvez tanto tempo demorou para que essa promessa se revelasse sobre nós, e agora quando essa promessa parece tão perto, há dentro do nosso ventre um conflito. Ela está sendo gerada, ela está tão perto de estar em nossas mãos, mas ainda assim há um conflito dentro deste ventre. O que acontece, Senhor? E Deus aparece e fala para eles dizendo que dentro do ventre dela, muito mais do que o que eles oraram, que era apenas filhos, existiam duas nações. Porque lembramos que Deus faz muito além do que pensamos, pedimos ou até mesmo imaginamos. Não são somente dois filhos, são duas nações geradas dentro de um ventre que era estéril. E aquelas duas nações vão crescendo, e chegado o tempo, só que Deus alerta e dizendo: a luta não para por agora, porque essa promessa era uma promessa antiga, que pegando desde o patriarca Abraão, é uma promessa que passa a Isaac e passaria no futuro a Jacó. Então é uma promessa que demoraria tempo. Então nós sabemos que a luta não cessaria no ventre. Quando aquelas crianças estão próximas de nascer, nós vemos que Deus já tinha revelado que o maior, que seria o primogênito, como nós lemos na Escritura, Esaú, ele serviria ao menor, que seria o que viria depois. E nós vemos pela história que é Jacó, que é aquele que vem agarrado no
talvez os homens não poderiam imaginar a grandeza do projeto de Deus para aquele menino. Talvez olhando numa perspectiva humana, essa palavra não poderia se cumprir, porque Esaú tem mais estrutura física que Jacó. Esaú tem mais postura de um homem bruto do que Jacó. Esaú é o homem mais amado por seu pai, que seria aquele que iria abençoá-lo com a bênção da primogenitura. Mas nós vemos que, passado o momento, Esaú, o que Esaú faz? Ele foi eleito pelos homens, pelo seu pai. Meu Deus, esse é meu filho. Só que Deus tinha um plano e reverteria essa situação. Nós vemos que no momento Esaú vem cansado da batalha, da caçada, perdão. Só que ele chega cansado e o seu irmão viu uma oportunidade e diz assim: meu Deus, meu irmão está mal. Se eu te oferecer um alimento, um prato de lentilhas, uma comida, você me dá essa primogenitura? Talvez é minha oportunidade de ouro. E aquele irmão diz: pode tomar para você, pois o que me adianta ser primogênito e morrer de fome? O que nós aprendemos com esse texto é que Deus escolhe pessoas para projetos específicos. Talvez aos meus olhos alguém é mais capacitado do que eu, talvez aos meus olhos alguém merece mais do que eu, mas se Deus planejou me colocar nesta obra, nesta promessa, Ele há de me colocar. Só que eu vejo a beleza nisso, porque imagina Jacó olhando para si mesmo e talvez imaginando: o meu irmão tem mais postura de um primogênito do que eu, o meu irmão tem mais postura de um líder de família do que eu, mas sou eu que vou receber agora. Como será que isso vai acontecer? Como será que isso vai se desenvolver? Não é nada mais e nada menos que Deus revelando ao homem a sua fragilidade. Pequenos homens, frágeis homens, escolhidos para grandes promessas nas mãos de Deus. Romanos 9, verso 13, o Senhor diz, como disse: amei a Jacó e odiei a Esaú, reprovei a Esaú, porque Deus tinha promessa e propósito específico com Jacó e não com Esaú, porque o Senhor conhece quem é quem. Lembremos, Deus é onisciente. Aos meus olhos alguém merece mais, alguém tem que ser colocado, mas Deus conhece quem é quem, e Deus é que determina quem será colocado. Mas o vaso é simples, o vaso é um vaso de barro. Eu lembro de uma pregação no capítulo 4, no verso de número 7 de 2 Coríntios, que a glória e a excelência do poder de Deus está habitando sobre vasos de barro. São vasos de barro que são cheios do poder de Deus. E por que pegar um simples vaso e enchê-lo e usá-lo e levantá-lo com poder e autoridade? Porque é um simples vaso de barro, para que ele olhe para si mesmo e jamais queira a glória que é devida somente a Deus. É um vaso de barro cheio, mas para que olhe para si mesmo e diga: a glória é daquele que fez o vaso, a glória é daquele que encheu o vaso, e não do vaso. Só que eu também consigo aprender o perigo de nós abrirmos mão daquilo que é do céu. Quantas vezes nós pregamos para olhar para o céu, olhar para as coisas que são do alto. Por um momento, quando a dificuldade bate, o que Esaú olhou? Para as coisas que estão na terra. E lembro-me de uma mulher enferma no Novo Testamento que andava curvada e olhava somente para baixo. Talvez nós estamos curvados, olhando somente para as coisas desta terra, e estamos abrindo mão daquilo que é bom, daquilo que é eterno, daquilo que é do alto, por bênçãos, por prazeres, por delícias momentâneas, mas que hão de nos custar talvez a eternidade da nossa alma. O que me adianta ser um primogênito e morrer de fome? Será mesmo que se realmente ele fosse um primogênito fiel, ele morreria de fome? A bênção da primogenitura era receber um
o nome da família, as terras prometidas à família, a riqueza da família, mas esse homem não consegue crer que Deus provê na dificuldade, no primeiro aperto, na primeira dificuldade, abre mão daquilo que é de Deus, abre mão daquilo que é do alto, abre mão da promessa que já foi revelada pelos altos céus. E nós vemos Salomão, ele escreve no capítulo 2, que os homens, eles dedicam a sua vida a muitos prazeres, só que nós sabemos que isso é a vida do homem sem Deus, porque ele caminha tentando preencher o vazio, que somente Deus pode preencher, e ele tenta colocar pessoas no lugar, e ele falha, porque Salomão diz: eu tive servos e servas, eu tive mulheres, eu tive amigos, eu tive muitas pessoas ao meu redor, mas ainda assim eu não fui satisfeito. O homem coloca coisas no lugar de Deus. Salomão diz: eu construí um grande palácio, eu tenho um grande trono, eu tenho jardins, eu tenho belas construções, eu tenho ouro, prata, tudo aquilo que os meus olhos viram eu pude possuir, mas ainda assim, quando eu olhei para a conclusão do meu trabalho, é aflição de espírito e vaidade, ou seja, ilusão. Eu iludi-me com aquilo que parece ser uma delícia dessa terra, mas eu nunca tinha entendido que o que eu preciso no fundo é do Senhor. Eu não estou pregando contra bênçãos, os irmãos estão entendendo, é colocar as bênçãos na frente do Senhor, porque aí no momento da dificuldade nós vamos abrir mão daquilo que é de Deus, porque nós somos interesseiros. Só andamos através do toma lá da cá, me dá que eu faço, me empresta que eu faço, resolve que eu faço. Nunca consigo. Será que eu consigo, sendo provado, continuar fazendo? Será que eu consigo, sendo perseguido, continuar fazendo? Será que eu consigo, sendo afligido na alma, de chorar e gritar só de pensar na sua luta, mas continuar dizendo sim à promessa de Deus, sim àquilo que Deus já revelou, sim àquilo que é do Pai? Capítulo 2, verso de número 6 de Colossenses: como pois recebestes do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E andar em Cristo é ser perseverante. Isso significa, inclusive, no meio das provações, aflições, angústias, dores. Eu não digo dor, um dedinho doendo, eu digo dores que vão afligir a nossa alma. Porque eu vejo Davi orando e dizendo: Senhor, estou aflito até a minha alma. Senhor, eu sou como uma grama que é pisada pelos homens. Senhor, eu estou clamando, e parece que o Senhor não me escuta. Será mesmo que ele não estava sendo escutado? Ou é a luta que parece que passa uma imagem de que o homem está só? Será que nós estamos nessa luta? E o que nós iremos fazer? Abriremos mão da bênção da primogenitura? Abriremos mão da promessa? Abriremos mão daquilo que é do alto? Ou nós vamos perseverar firmes naquilo que já ouvimos da boca do Pai? Isso é uma escolha para nós. Nós vemos ali dois homens com duas escolhas diferentes. Um escolheu abrir mão da dificuldade que veio. Outro, talvez ele viu a oportunidade da vida dele. Aqui eu não estou fazendo juízo de valores, se foi bom, se foi ruim, se foi mal, justo, injusto, não é isso. Isso eu estou dizendo, um escolheu fazer algo, outro também escolheu fazer algo. Uma questão de escolha para nós. Só que aí ele abre mão daquilo que é de Deus. Só que o pecado, nós na outra pregação citamos esse tópico. O pecado é enganador. E aquele que abre mão das coisas de Deus, ele sai satisfeito. Porque antes do tal se desviar da posição de Deus, abrir mão das coisas de Deus, ele já estava sendo cercado pelo inimigo há muito tempo. Ele já estava sendo estudado pelo inimigo há muito tempo. Ele estava sendo anestesiado pelo inimigo. Agora, no momento que está todo anestesiado, agora o inimigo pode entrar e fazer o que ele quiser, porque o tal está anestesiado. O que me adianta a primogenitura e morrer de fome? Em outras palavras, você é burro. Eu saí no lucro e ainda vou encher minha barriga. Olha como o pecado é enganador. Abrir mão da primogenitura pelo prato de comida. Somos nós abrindo mão da presença, abrindo mão da palavra, abrindo mão da promessa pelo pecado momentâneo. Mas é no oculto e no escondido que ninguém me vê.
mas o pecado está tão bom. Esse é o pensamento de Esaú. O pecado está maravilhoso. Eu não perdi nada. O que eu perdi? Olha como é que o pecado é maldito. O que eu perdi? Só uma primogenitura. Só isso. É como aquele que peca. Deu ouvidos ao tentador. O que eu fiz de errado? Eu estou vivo. Eu continuo indo na igreja. Eu continuo cantando, pregando, abrindo, pulando, batendo a cabeça no teto. Eu continuo. O que eu perdi? O que será que me falta agora? E esse sentimento de engano vai se enchendo no coração do homem. E depois passa a ser normal. Ele acostuma a viver a vida tendo abandonado a promessa, aberto mão da primogenitura, negado aquilo que é do alto, abandonou o bom testemunho, porque a luta apertou. Amém, a vida dele se acostuma. Nada como os ímpios dizem, nada como um dia após o outro. Esse homem que está no pecado, ele vai se acostumar a viver o pecado, porque ele está anestesiado. A linguagem de Paulo, uma mente cauterizada, como um animal. Ele já está acostumado a ser chicoteado, a pegar pesado, então para ele tanto faz, tanto fez, ele vai. Ele já está acostumado. Não abrir mão daquilo que é de Deus, daquilo que é do alto, pelos prazeres dessa vida, pelas glórias dessa terra. Porque lembram-me de Paulo, que diz que Demas amou o presente século e o abandonou, se desviou da fé. Alexandre o Latueiro e tantos outros que andaram ao lado do apóstolo Paulo não vigiaram e se desviaram da fé e viraram inimigos da fé. Não vamos brincar com o pecado. Essa fera pode nos machucar, essa fera pode nos atacar. Esse fogo que nós estamos brincando de coloca a mão e tira, coloca a mão e tira, uma hora eu posso colocar e ele subir e queimar minha mão. Porque o homem só está alimentando. Eu não quero o pecado, mas a porta está aberta, pode vir depois. Eu não quero o pecado, mas sempre eu deixo uma porta para o pecado. Volta depois, volta mais tarde. E uma hora eu vou entregando. Daqui a pouco a vida do homem está aberta. Porque ele nunca matou esse mal pela raiz. Ele se acostumou a andar lado a lado com o pecado. Se não vigiar, ele vai abrir mão da bênção da primogenitura. Ele vai abrir mão da promessa, abrir mão da presença, abrir mão do testemunho fiel. Ele vai virar um ímpio dentro da igreja. Ele que não se cuide. Só que nós vemos aqui que o texto continua e ele consegue essa bênção. São versos do capítulo 25. Capítulo de número 27. Agora, Isaac já de idade, se os irmãos olharem o capítulo 27, Isaac já de idade, ele diz assim: faz o seguinte, vai lá caçar e traz para mim um guisado, um animal, e faz um guisado, faz uma boa comida para mim. Vamos fazer o seguinte, eu me alimento, eu fico bem saudável, bem forte, e eu te abençoo com a bênção da primogenitura, e está tudo resolvido. O que ele falou? Ele se esqueceu que já tinha aberto mão da primogenitura. Ele se esqueceu que já tinha dito: eu não quero mais. Amém, eu vou recorrer, eu vou ir atrás, é meu. Mas se esqueceu que já tinha aberto mão e já tinha perdido essa bênção. Mas eu vou atrás para tentar recuperar, se arrependendo? Não, é tentar persistir. Eu vou, em outras palavras, vou viver da mesma forma e quero continuar cobrando de Deus bênção, resposta, que Deus me use, que Deus salve o povo, que Deus fale com o povo através da minha vida. Eu não estou lembrado que eu abri mão da palavra, da presença, da promessa e da primogenitura. Eu quero continuar dessa forma. Vamos ver se a gente consegue equilibrar a vida de pecado e vida com Deus. É assim que ele vai. Amém, agora ele é a bênção. Opa, é o que eu esperava. Agora eu vou lá. Esse homem vai, só que a sua mãe, ela escuta. Se os irmãos olharem a história, é preparado um alimento, é preparado a comida. Só que eu queria que os irmãos observassem que quando Jacó ele vai se apresentar para comer, são detalhes importantes que nós podemos tirar para a nossa vida. Jacó era Jacó, o homem que Deus tinha revelado que teria promessa, mas também um homem falho. Esaú é Esaú, um homem falho, mas um homem que, tendo oportunidade, rejeitou. Só que quando nós vemos que Jacó vai até o seu pai, ele se cobre com uma roupa do seu irmão, ele tenta de certa forma imitar a forma de falar do seu irmão, pegando aquela roupa, ele pega até o cheiro do seu irmão e ainda cobre as suas mãos com pelos. A roupa de Esaú, o cheiro de Esaú e até mesmo a tentativa de falar como Esaú. Será que não se enquadra com a nossa vida? Que nós somos Jacó, nós somos os filhos da promessa, nós somos os herdeiros da promessa e estamos tentando se parecer com os bastardos.
porque até o pai diz: o cheiro é de Esaú, as mãos parecem de Esaú, mas eu estou achando estranho porque a voz ainda parece de Jacó. Lembro-me de Pedro, a tua palavra te entrega, Pedro, o teu jeito de agir te entrega, Pedro. Você é filho, Pedro, e está tentando agir como se não fosse. O filho tem responsabilidades para com o pai. O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção do pai, vocês são filhos. O que o filho é? Exortado, corrigido. Para quê? Para que ele possa continuar andando na disciplina. Lembremos de João: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembrando do pecado e das trevas que habitam sobre esse mundo de pecado. Se nós amarmos essas coisas, não poderemos compartilhar com a presença de Deus, com o amor de Deus. Não teremos sobre a nossa vida a aprovação de Deus, o amém de Deus na nossa vida. Não teremos. Eu sou Jacó, eu sou filho da promessa, eu sou herdeiro da promessa, mas eu ainda assim, se não vigiar, eu falho, tentando me vestir como Esaú, tentando falar como Esaú, até o cheiro de Esaú eu quero. Quem sabe assim a perseguição diminui, quem sabe assim a luta diminui, quem sabe assim as palavras ficam mais leves a meu respeito, porque eu serei parecido com a maioria. Mas não funciona. Não funciona, porque o Senhor, Ele conhece os que são seus, e todo aquele que confessa Cristo aparta-se da iniquidade. Todo aquele que é filho da promessa, ele não vai querer, ele não vai poder, e se quer ou se está, ele deve hoje rever os seus conceitos. Chega de querer cobrar promessa, querer cobrar herança, querer cobrar direito dentro da casa do Pai, mas continua andando como um bastardo e não como filho. Ele é filho, mas quer andar como escravo. Ele é filho, mas quer andar como alguém indigente, como alguém que não tem casa, não tem terra, não tem pai, não tem mãe, ou seja, não está debaixo de uma autoridade. Essa é a busca do homem pela liberdade que o leva a viver uma vida depravada, porque ele não quer regras e nem conselhos. Só que aí nós vemos então que Jacó, ele consegue passar dessa fase. Eu quero resumir para nós finalizarmos. Jacó, ele consegue passar dessa fase. Só que agora a fase que Jacó está é: eu sou um homem que causei confusão dentro da minha casa, minha mãe está do meu lado e meu pai não sabe o que faz porque foi enganado. O meu irmão está com um ódio mortal a meu respeito, até mesmo querendo me matar. Então o que Jacó faz? Jacó é orientado pela sua família a fugir e ir para a terra dos seus familiares. Os irmãos vão contemplar isso nos textos 27 e 28 do livro de Gênesis, e ele vai indo embora. Quando Jacó está indo embora, o que acontece na vida dele? Ele tem um encontro com Deus. Jacó tem um encontro com Deus. O homem que acabou de tentar se parecer com o seu irmão, ele tenta falar como Esaú, ele tenta se vestir como Esaú, ter o cheiro de Esaú, até tentar imitar os trejeitos de Esaú. Só que agora esse homem tem um encontro com Deus. Não tem como nós vivemos a promessa de Deus se não estivermos alinhados com a sua palavra. Eu preciso estar alinhado ao seu querer, eu preciso estar alinhado à sua vontade para viver a promessa de Deus. Eu preciso estar na posição de Deus para viver a promessa de Deus. E agora Jacó sem nada. Quem é Jacó? Um homem fugitivo. O que tem Jacó? Nada. Saiu de uma casa rica para ser um peregrino e ir para ser um funcionário na casa da sua família. Quem é Jacó? Um homem fugitivo. O que tem Jacó? Nada. Mas aí na terra da servidão, no lugar da sua aflição, no momento da sua dor, da sua aflição, da sua miséria, do seu desvio, no momento da falta de esperança, aparece o Todo-Poderoso em visão a Jacó. E o que eu vejo
pais, Abraão e Isaque, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência, e eu vou cumprir a promessa. Deus encontra aquele homem no momento da aflição, no momento da falta de esperança, no momento da desgraça do pecado. Aquele homem acabado, o Senhor o encontra. E ele entende que foi Deus, e ele, com aquela pedra, ele joga um pouquinho de azeite, e ele faz um voto com Deus. Ele faz um voto com Deus. Isso aqui pega, nós viemos de uma Santa Ceia ontem, isso aqui pega. Ele fez um voto com Deus: se o Senhor abrir, se o Senhor guardar, se o Senhor prosperar, se o Senhor abençoar, eu sei, e ainda preciso voltar em paz para a casa de meu Pai. Cumprido tudo isso, eu me prontifico a te servir, Senhor. Eu fiz um voto de servir a Deus. E aí que nós temos falhado, porque no momento que Deus nos encontrou, estávamos em aflição, estávamos em perdição e trevas. Quantas coisas nós votamos na presença do Senhor. Deus, eu não te sirvo porque estou doente, e eu já fui curado, e ainda não tenho cumprido a minha parte de servir ao Senhor. Se o Senhor me abrir a porta, eu te sirvo. Ela foi aberta, ainda não sirvo ao Senhor como votei a fazer. Eu estou agora em paz, Deus, mas o Senhor está trazendo à memória nossa: o teu voto não foi somente receber, filho, foi receber para ter condições de entregar para Deus. E o que tem sido entregue? O homem que diz que vai fazer uma coisa, ele não faz, ele é o que? Mentiroso. Estamos mentindo na presença de Deus. Eu quero resumir aí agora. Jacó, ele tem um processo na vida dele que ele vai aprendendo as coisas. Eu fiz um voto de servir a Deus. Eu fiz um voto de me dedicar a Deus. Eu fiz um voto de ser fiel. Quando eu digo voto, é um compromisso, é uma aliança. Isso que nós não temos valorizado: compromissos e alianças, palavras que são firmadas. Mas Deus ama a verdade no íntimo. E agora eu fiz esse voto, eu vou para a terra de Labão. E agora o que acontece com Jacó? A primeira parte do propósito, do voto, tudo isso se cumpre. Ele é um homem que se casa, ele é um homem que tem filhos, ele é um homem que ganha servos, ele é um homem que tem animais, ele ganha ouro, prata, ou seja, ele tem mais roupa do que ele queria, ele tem mais pão do que ele pedia, ele está mais em paz do que ele pedia. Agora ele tem até uma família, e agora está indo no caminho para voltar à sua terra. O Senhor me encontra e muda o seu nome. Só que aí as coisas passaram, como nós. Talvez passou 1 ano que nós somos crentes, 2 anos que nós somos crentes, 10 anos que nós somos crentes, e as coisas, se não vigiar, nós vamos colocando o pé no freio, e vamos ficando mais devagar, vamos deixando as coisas entrarem, vamos deixando tudo, deixa assim mesmo, tá bom, vamos tolerando a fraqueza espiritual, voltando para práticas que Deus já nos tirou de lá, a tolerância contra o pecado, a tolerância contra o desrespeito à igreja de Deus, porque muitos de nós desrespeitamos a igreja, porque quando nós somos membros, se eu estou pecando e eu faço parte do corpo, eu estou pecando contra todo o corpo, porque eu ponho o corpo em aflição, eu ponho o corpo em enfermidade. Eu votei que se fosse abençoado, que se tivesse condições eu te serviria. Eu tenho tudo e eu estou caminhando, mas agora as coisas vão se afrouxando. Em Gênesis 35 o Senhor aparece e diz: levanta um altar. Para quem você vai levantar um altar? Para aquele Deus que aqui no capítulo 28 te apareceu. Agora imagina a mente de Jacó lembrando como que Deus apareceu para mim. Quem eu era, senão um fugitivo, sem nada, nem uma prata furada no bolso. Um homem que minha própria família me odiava e queria me matar. Como que Deus nos encontrou? Era o ouro? Era uma pétala de rosa? Deus nos encontrou sujos, fedidos, mortos, inimigos dele, e Ele nos salvou.
Ele nos curou, Ele nos colocou de pé, Ele nos pôs em posição de honra, Ele nos deu dons, Ele abriu porta, Ele abençoou a família, Ele fez tudo aquilo que Jacó pediu. Mas agora nós vamos afrouxando as coisas. Aí o Senhor lembra, aparece de novo a Jacó e traz a memória a Jacó. Lembra do Senhor que te alcançou. Deuteronômio capítulo 6, quando teus filhos nascerem, quando o teu gado se multiplicar, quando o teu ouro e a tua prata estiverem em abundância, não te esqueças do Senhor teu Deus. Lembra, é como se ele falasse, lembra, é como se Deus aparecesse a Jacó e dissesse: hoje é fácil ser Jacó, hoje é fácil dar glória a Deus, hoje é fácil dar aleluia, hoje é fácil orar, jejuar, congregar, e quando não tinha força para fazer, e quando não tinha condições para fazer, e quando eu estava preso no pecado e chorava por uma oportunidade, agora tem tantas oportunidades, mas cuidado para que tu não te esqueças do Senhor teu Deus. E o que estava ao redor de Jacó, porque as coisas estão afrouxando. Tirai do meio de vós os deuses estranhos, mudai as vossas vestes, tirai os colares e os brincos. Eu não estou pregando aqui sobre tópicos de doutrina, mas sabe o que eu estou querendo que os irmãos entendam? Conforme o tempo foi passando, as coisas foram afrouxando. E práticas que antes, no início da fé, seriam reprovadas, quando nós conquistamos tudo, nós estamos tolerando agora. Agora nós estamos andando lado a lado, até às vezes, infelizmente, praticando. E estamos enganados com o pecado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Capítulo 4, verso 23 de Provérbios. Se deixar entrar o engano da serpente no teu coração, que está tudo bem a vida de pecado, o Senhor está nessa noite fazendo como Ele fez a Jacó, te trazendo a memória. Lembra do Senhor teu Deus. Lembra do Senhor teu Deus que te tirou da terra da tua servidão. Às vezes é necessário fazer uma reflexão quanto ao nosso passado. Homem, tu foi curado, mas toma a tua cama e anda. Olha para ela todas as vezes e lembra, alguém passou no teu caminho e te salvou. Olha para a tua cama todas as vezes e lembra quantos dias, quantas horas, quantos tempos de aflição, quantas vezes que eu orei pedindo uma oportunidade, uma cura, um milagre, uma salvação, uma libertação, e agora que eu tenho tudo isso, lembra de onde o Senhor te tirou, lembra como o Senhor te encontrou. Olha agora quem você é, olha agora o que você tem, olha agora o que você faz, e não te esqueças do Senhor teu Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.